Uma notícia recentemente que o ensino híbrido ganhou espaço na educação do Brasil. O formato combina ensino presencial e a distância, e para especialistas é um amadurecimento de uma vocação já bem brasileira. Um dos exemplos que é mostrado aqui é a Liz Honorato Parente. Tem 8 anos e um conhecimento sobre pássaros de deixar os adultos boquiabertos. Reconhece alguns pelo formato do bico, tonalidade da penugem e até mesmo na forma de voar. O estudo dessas aves é o tema da pesquisa individual que desenvolve na Escola Lumiar, na região central de São Paulo, onde ela cursa o primeiro ciclo de ensino fundamental. Durante a aula, a garota recebe as orientações, mas toda a exploração é feita fora dos muros do colégio, tanto em vídeos e textos na internet, como nos parques da capital. Já comum na faculdade, o ensino híbrido, modalidade de aprendizagem que combina ensino presencial e a distância, tem ganhado cada vez mais espaço na educação básica. O crescimento é resultado dos avanços tecnológicos e nas escolas de educação básica surge principalmente como ferramenta para a implementação da metodologia. Para os especialistas, o formato é um amadurecimento de uma vocação que já é bem brasileira. O Brasil tem uma tradição forte na questão da lição de casa, que já caracteriza uma atividade à distância, né? A matéria é longa, os nossos convidados aqui tiveram ela antes do programa, né, para analisar. Como vocês veem, né, essa questão do ensino híbrido, se é realmente uma evolução e se com isso pode melhorar aí os índices de educação no Brasil. E aí, Edson? Olha, eu acho que alguma coisa tem que ser feita com a educação, né? Porque o modelo atual está ultrapassado, né? A forma como você colocar o aluno lá, principalmente uma criança, né? X horas na frente de um professor, passando coisa lá, isso aí já foi, né? Foi o tempo, tá certo? Com toda essa tecnologia à disposição, os acessos que as pessoas estão tendo à informação, esse modelo ele tem que mudar de fato, senão fica complicado. Como é que você vai reter, né, a atenção? Como é que você vai fazer com que a criança participe daquele processo de educação se você não tiver um interesse, né, se não tiver algo que a faça se sentir bem ali naquele ambiente e tal? Então, dentro desse contexto, eu acho que tem que modificar sim, tem que repensar. E esse modelo aí parece ser interessante, né? É um modelo que você incentiva o ensino dentro da sala de aula, depois você incentiva a pessoa a aplicar aquilo que ela está aprendendo, né? Fora, né? Ou na inter-relação, que nem o exemplo da menina aí, né? Ela deve ter se interessado bastante pelo assunto, né? Já deve ser algo que vem lá do íntimo dela. E aí ela busca as coisas, né? Do parque, onde for que seja. Tanto que ela ficou aí, ela ficou reconhecida, né? Com 8 anos de idade, como se fosse uma especialista no assunto. Eu confesso, se olhar um pássaro lá, eu não vou saber a mínima sobre ele. Então, ela de olhar, ela já sabe pelo formato do bico, pela penugem e tal. Então, esse exemplo é bacana para mostrar que pode ser um caminho, sim, né? Eu acredito muito que esse seja um modelo bacana aí para criar esse processo de transformação que é necessário, tá? Porque o modelo atual está realmente ultrapassado. Tanto funciona que as escolas vêm adotando isso, né? Desde o ensino básico, fundamental, até o ensino superior, pós-graduação, doutorado, mestrado, já adotam essa forma, né? Tanto que é uma mistura, por isso que é híbrido, né? São aulas presenciais e aulas online, né? Então você cursa alguns módulos de forma presencial, o que é muito importante, principalmente no estudo infantil, que mantém aquela relação social, o contato com os professores e com os mestres, que é muito importante para o desenvolvimento da criança, só que também tem essas atividades, né? Esses módulos ou atividades que são feitas em casa, através dessas tecnologias. E as escolas hoje, a grande maioria das escolas, principalmente eu falo as particulares, né? As públicas ainda não, mas já existem programas, né? A escola já tem todo um material próprio,
onde o aluno estuda em casa determinadas matérias, como é nesse caso dos pássaros, né? É como se fosse a lição de casa, né? Então, e funciona perfeitamente. E hoje em dia, já não se pode nem impedir as crianças de ter acesso a isso. Porque a criança que hoje não usa essas ferramentas, né, não tem um celular, um tablet, um computador, não tem acesso à internet, ela está fora do contexto do mundo atual, né, do mundo moderno. Então você percebe, a gente que nos centros espíritas tem contato às vezes com as crianças das comunidades mais carentes e que elas não têm tanto acesso ao computador como os filhos de classe média, né, ou situações de famílias mais abastadas, você percebe nitidamente a diferença de desenvolvimento, ou como a tecnologia pode contribuir para o desenvolvimento dessas crianças, né? E o Eduardo, como é que vê essa questão da educação? A educação, de fato, tem que ser encarada de uma forma dinâmica, né? Eu sempre, nos momentos em que eu tenho a oportunidade de discursar, eu coloco que a educação é a base de tudo, né? E a educação, de fato, como disse o Dr. Edson, tem que ser muito bem aprimorada, porque ficar naquele método antigo, sistemático e quadrado, muitas vezes acaba bitolando o aluno. E essa história de você ter a possibilidade de fazer atividades extra aula, lógico, sempre com muita monitoria, sempre com muita atenção, e a tecnologia está aí, a tecnologia tem que ser um aliado. A gente ainda está aprendendo um pouquinho a aliar essas duas ferramentas, mas o projeto é bacana, é isso. E assim, despertar no aluno, seja ele qual for, seja em qual nível ele esteja, a busca, o desafio, né? Então, tenho certeza que nós temos capacitação e professores ali, doutrinadores, que podem transmitir isso para os alunos e, de certa forma, colocar em prática essa dinâmica, né? E fazer agregar todo esse processo no sentido de expandir o conhecimento, né? Porque as informações de hoje você tem acesso através do seu tablet. Então, enfim, não necessariamente somente na sala de aula, né? Resta fazer ali um alinhamento disso para que não se disperse, mas efetivamente um caminho sem volta, né? Agora, os exemplos da matéria são de escolas particulares, são escolas em que o nível financeiro acaba até facilitando e permitindo isso. Será que é possível aplicar isso, por exemplo, na rede pública um dia, nas escolas mais distantes, na periferia? Então, se Com vontade política, se fizer essa modificação que a gente está falando aqui, né, até de conceito. Aliás, tem que fazer uma modificação de conceito até na própria sociedade. Porque hoje, para muitos pais, a escola é um repositório lá. Você joga o filho lá para ele ficar ocupado, para você poder fazer as suas atividades. E até um preconceito, né? Em relação a atividades. Se não estiver na escola, não está aprendendo. É como se ali fosse... Mas para eles é um alívio, porque está lá, sabe que o filho está na escola, então eles podem fazer as suas atividades, né? Teria que mudar esse conceito. Tá certo? Aliás, mudar o conceito do que é educação também, né? Tá certo? Porque, o processo de educação é bem complexo, né? Porque o que acontece? A Ilane falou muito bem. Nós temos trabalhos lá no Manuel Bento, por exemplo, com crianças carentes, né? Que a gente chama de crianças carentes. Aquelas que não têm acesso a esse tipo de ensino, por exemplo. Não têm acesso à tecnologia do jeito que outros alunos têm, né? Outras crianças têm. Então é uma coisa assim que você pergunta para uma criança de 11, 12 anos de idade o que ela pretende ser, ela não consegue ir além de, por exemplo, um faxineiro, uma menina lá, um diarista, ou coisa. Eles não conseguem nem pensar que eles podem ser algo a mais, porque não tem acesso a esse tipo de informação. Estão fechados nos ambientes. O ambiente deles é um ambiente de completo isolamento. Parece que você tem duas sociedades, né, na verdade, né? Você tem dois tipos de sociedade convivendo mesmo. Essa que está um pouco abandonada aí, em que as pessoas pouco têm acesso às coisas, também têm pouco interesse em fazer. Você quer ver um exemplo disso? Não teve um negócio aí que aconteceu recentemente lá de uma fila enorme de pessoas lá para emprego lá no Anhangabaú? Sobraram um monte de vaga. Por quê? Porque não encontraram as pessoas qualificadas. Um monte de gente lá, né? E sobrou um monte de vaga porque não tinha, até onde eu sei, as pessoas qualificadas para aquilo. O que é que está faltando então? Né? Eu acho que precisaria, eu acho que dá certo sim, mas precisaria o governo, né, e a própria sociedade em si repensar tudo esse conceito aí,
tá certo? Vai demorar um pouco. Porque Bom, não é mas tem que começar de alguma forma, né? Não é uma situação fácil. Você vê os alunos da periferia, as meninas novas, às vezes com 14, 15 anos, já vão para a escola, já estão grávidas, né? Às vezes com 16 anos já têm 2 filhos. Os garotos, os jovens, mesmo os que estudam à noite, muitas vezes estão envolvidos com drogas, porque nessas escolas mais de periferia, mesmo aqui na periferia de Guarulhos, e a OAB faz até um importante trabalho com a OAB Vai à Escola, é uma realidade bem diferente do que a gente vê nas escolas particulares, por conta da questão cultural, né? Então, muitas vezes o jovem, o adolescente, ou até a criança, ele tem acesso a um smartphone, por exemplo, porque hoje virou um produto mais acessível, né? A gente parcela em 15 vezes, 20 vezes e consegue ter esse celular. Mas e o uso, né? Porque a internet está aí para o bem e para o mal, né? De que forma que é utilizada essa ferramenta? E aí precisa dessa estrutura familiar, dessa estrutura cultural, educacional, para direcionar o uso da ferramenta. Porque você pode ter um tablet, um smartphone, para você ficar jogando, que é o que a gente vê mais, né? Jogando, ou então na rede social, e não sabe que você pode ter um aplicativo ali com um curso de inglês, muitas vezes até para alfabetização, e outras ferramentas que já existem à disposição aí na área da educação, né? Porque não tem esse acesso. E essa é a importância do educador, porque a facilidade também torna ali a dificuldade de aprofundamento das informações. Então a gente acaba tendo aquele que está ali se utilizando dessa ferramenta passa a ter a informação de uma maneira superficial e pronta. Eu sempre coloco nas apresentações que eu faço de entrega de carteiras aos advogados e às advogadas que nunca acreditem na informação pronta, porque é muito simples hoje. Hoje qualquer coisa você procura e já está pronto. É o Dr. Google, né? Pois está pronto. E na prática, tudo, né, no Google. E não é isso, e não é bem isso. E talvez nós, né, líderes ali dentro do nosso, cada um do nosso segmento, temos que despertar a questão da dúvida, da busca, da profundidade. E o educador tem, né, essa preocupação, deveria ter, né, essa preocupação de... é tudo muito novo ainda, tudo muito recente. A acessibilidade hoje ficou muito barato. A internet hoje ficou... me lembro no começo a gente fazia conexão via telefone, né, de casa, né? O pai brigava, a mãe brigava, libera o telefone. Linha de escada, lembra? Ou a gente caro, né? Com os porque pais, né? de dia era impossível usar, né? Mas à noite você tinha lá... Era por um período, né? Agora não. Agora você aí contrata um pré-pago e você tem um pacote ali que você fica utilizando. Então, quer dizer, a coisa evoluiu tanto e, como disse o doutor, a educação nem tanto para estar ali nivelada. Mas, assim, nós, como líderes, né? A OAB tem esse projeto, a OAB Vai à Escola, que foi assim um dos projetos que a gente teve preocupação de dar início imediatamente, porque leva cidadania, leva temas polêmicos, leva discussões ali para aqueles que vivem em um ambiente que muitas vezes não é o ambiente que está aí no geral, né? Então, às vezes está ali vinculado àquele ambiente fechado e não consegue expandir, né? Então a nossa obrigação é essa, fazer com que a cidadania seja sentida e verificada, e expectativas outras sejam transmitidas ali, né? Quais temas que vocês levam a Olha, a violência doméstica é um dos carros-chefes, né? A questão racial também, né? E cidadania, Constituição Federal, essa transmissão do poder que é a cidadania, organização das comunidades, enfim, a gente tenta levar esses conhecimentos básicos, porque muitas vezes a gente percebe que as ações acontecem inconscientemente pelo fato de que aquilo sistematicamente já está acontecendo e se torna natural, né? Então a gente tem que levar lá e falar, não, isso não é natural, né? O natural é vivermos em harmonia, sem conflitos, né? É uma realidade bem complicada. Eu queria fazer até um comentário, porque nós tivemos uma experiência até domingo passado, tá? Eu até ajudei a minha esposa lá a fazer de uma aula que ela preparou. Ela trabalha com crianças de 11 e 12 anos, tá? Da periferia. Então, ajudei ela a preparar lá um material para aula, para falar de boas maneiras, de educação. Então tinha uma série de frases, tinha uma série de figuras que a gente imprimiu. E a ideia dela foi cortar para que as crianças depois montassem, como se fosse um quebra-cabeça.
E aí eu comecei a desenhar para ela lá para poder cortar uns quebra-cabeça desses normais que a gente conhece. Ela falou, não, corta tudo quadradinho, para facilitar. Eu falei, puxa, mas quadradinho vai ficar fácil demais. Ela falou, corta quadradinho. Então tá bom. Cortei quadradinho e tal. Aí ela ficou, no final da aula, ela veio falar assim para mim que pelo menos metade dos alunos não conseguiram montar o quebra-cabeça. Mesmo com as pecinhas quadradas. Então você vê aí, infelizmente, o nível que está. Nós estamos falando de crianças de 11 e 12 anos de idade. São crianças que já deveriam, né? Estar sabendo ler, escrever adequadamente e tal. Num certo período aí, Cláudio, há uns 5, 6 anos atrás, mais ou menos, nós montamos lá no Manuel Bento uma sala de informática. 6 computadores, conseguimos fazer um convênio com a Universidade de Santana para que pessoas da universidade fossem lá para dar aula para os alunos, para as crianças. Nós pagávamos a condução, pagava lanche para eles. Pergunta para mim se 6 meses depois nós tivemos que desfazer tudo porque nós tivemos uma experiência você semelhante. não conseguia levar adiante. Teve Mesmo com todo esse incentivo, mobilização. não vai, porque o que acontecia? Nós descobrimos que precisava fazer algo antes. Você precisava orientar as crianças antes de chegar nesse período, entendeu? Tem toda a questão do acompanhamento. Não, e da adaptabilidade ao esse processo, entende? Por isso que eu falei que tem que fazer uma revolução aí. O Estado falha bastante, né, na educação. A gente vê algumas mobilizações ali de anticorrupção, uma série de situações fortes e agressivas, mas não vemos uma colocação do Estado da mesma intensidade. Sim. Porque o básico é a educação. As grandes nações se desenvolvem com grandes investimentos na educação. É um caminho que, se você colocar educação básica ali, cidadania, onde quer que seja, certamente muda assim, né? Sim. Que é a história do Japão, né? Que é o exemplo aí de reconstrução e de crescimento de uma nação, também, né? Sim. Agora, isso que o Eduardo falou é interessante, porque você não vê, por exemplo, a marcha pela educação, né? Não. A manifestação lá na Paulista em prol da educação. Não vi. Realmente a nossa visão, isso aí, hein, Cláudio? a nossa visão de sociedade brasileira não prioriza, né? É o pacote pronto. Você pega o pacote pronto, toca em frente. Mas espera aí, vamos parar, vamos analisar. Nós somos privilegiados, né? Fizemos uma faculdade, ainda hoje somos privilegiados, deveria ser o contrário, mas enfim, e essa preocupação tem que existir. A educação é a base da sociedade, né? Um dos grandes pensadores ingleses da atualidade, e depois eu vou lembrar, não é Zygmunt, alguma coisa lá, que é um nome complicado. Ele fala assim que nós estamos vivendo uma era em que nós somos inundados de informação, mas nós somos falíveis em sabedoria, ou seja, famintos de sabedoria. Você tem muita informação, muito superficial, né? mas não sabe exatamente o que é bom, o que não é, o que é verídico, né? Ou seja, você não sabe trabalhar a informação que você tem à sua disposição. Então você vive num mundo em que você às vezes pode estar vivenciando situações que não são reais, ou que não são as que vão ser bom para você, né, lá no futuro, porque você não sabe. Infelizmente. Se não tiver uma educação para como usar isso também, é complicado. Né? A gente tem que sempre fazer análise crítica, né? O negócio pronto pode estar certo, mas a gente tem que ainda assim empregar a nossa análise crítica, aquela questão, a visão objetiva da história, de tudo que está se passando, né? A gente tem muito ainda que andar e evoluir. Isso, caminhar.